Ficar solteira depois dos 35 anos é uma das coisas mais assustadoras que uma mulher pode viver, e ao mesmo tempo é algo muito libertador. Só que entre o assustador e o libertador tem um meio aí que ninguém conta. São os finais de semana sozinha, que bate aquele vazio, bate aquela tristeza, aquela falta de ter alguém, as datas comemorativas, Dia dos Namorados, onde você vê declaração aí em tudo que é canto, Natal, Ano Novo, aniversário, e aí vem aquela sensação que todo mundo tá feliz, que todo mundo tá em um relacionamento legal, menos você. Você já sentiu isso? Nesse vídeo eu vou te contar o que eu aprendi nesse processo aí. Eu fiquei solteira aí com 38 anos e isso pode te ajudar aí a como lidar com esse turbilhão de sentimentos que vem na cabeça da mulher aí quando alguma coisa assim acontece. Existe um pânico específico aí com quem fica solteira, principalmente mulher, né? Homem eu nem entro nesse quesito, depois dos 30 anos, que não é só a saudade de estar com a pessoa, né? Ou a saudade da rotina e tudo mais, que isso daí até é normal quando se termina um relacionamento, mas é o medo de ficar sozinha. Quando eu terminei o meu último relacionamento, ao invés de eu pensar em me curar, eu estava o tempo todo. Meu Deus, eu falei para minha mãe, mãe, eu tenho 38 anos, onde eu vou encontrar outra pessoa? Então, as mulheres, quando terminam um relacionamento, estão mais maduras, mais velhas, sempre ficam já pensando na próxima pessoa. Cara, você nem refletiu no que aconteceu no seu relacionamento, no seu último relacionamento, o que você aprendeu, o que você errou, o que você acertou, olhar para dentro, até porque são planos que vão embora com outra pessoa, é uma vida inteira de projetos, sonhos e idealizações, e geralmente a pessoa tá já pensando na qual é a próxima vítima. Ai, brincadeiras à parte, eu vivi muito isso e fiquei nesse modo assim, inicialmente de desespero mesmo, né? Porque bate aquela coisa que falam, né, assim, nas redes sociais. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Ah, fala sério, né? E aí a gente se deixa levar por essa pressão e esquece de fazer o mais importante, que é se curar, né? Então, o primeiro passo, assim, pelo menos o que eu fiz comigo, que eu acho muito importante, é se permitir viver o luto. É o chorar, remoer, sentir raiva. Sabe aquelas fases do luto que falam mesmo, assim, que existe? É viver isso mesmo, tem que botar para fora todos os sentimentos, aquela vontade de se humilhar lá e voltar com a pessoa que te desvalorizou, e tem que sentir tudo isso mesmo, né? O meu processo de cura, ele não foi assim, no estalar de dedos da noite para o dia. Eu passei 8 meses ali, chorando, triste, pensando e remoendo, e tudo mais, assim, isso tem que existir. E eu dividi o meu luto em 2 partes, e aí cada um aí, porque cada um tem o tempo, né? Tem pessoas que se sentem bem ali já com 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, então não dá para ter uma média, né? Que cada pessoa reage de uma forma. E aí, depois de 8 meses que eu me permiti, e isso foi o conselho da minha psicóloga na época, que foi muito bom, e aí depois disso eu comecei a olhar para frente e a pensar, tá, o que eu quero a partir de agora? Porque eu era tão dependente emocional que eu joguei todos os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, eu não tinha nada sozinha. Então, eu realmente recomecei a minha vida assim, do zero, porque eu não tinha nenhum plano da Ana Paula. Foi importante para mim esse segundo momento para olhar para frente. A Bíblia mesmo fala, Deus fala com a gente, na Bíblia tem um versículo que fala assim, esqueçam do passado,
Mas, né, para de viver no passado. Eu estou te preparando uma coisa nova, você não enxerga. Então tem uma hora que a gente tem que parar de olhar para o que se foi, né? E a Bíblia fala, né? Esqueça do que se foi, não viva no passado. Então, a gente também tem que fazer isso, né, na nossa vida e começar a olhar o que você quer da sua vida profissional, o que você quer da sua vida amorosa, o que você quer das suas relações no geral de amizade, de vida pessoal, de família. Então, são muitas coisas envolvidas que quando a pessoa acaba um relacionamento, ela tem que pensar, né? É um momento introspectivo. Então, tem mulheres que estão ali, já termina um relacionamento, já engata no outro, daí eu já escutei assim, ai, mas é porque eu vivi o luto já antes de terminar o relacionamento. Cara, não, então para, tudo bem, você pode até ter vivido um luto ali, mas você ainda estava com a pessoa. Você precisa se redescobrir sozinha também. Ai, mas eu já estava sozinha no meu relacionamento. Não, é diferente. Tipo, tem que existir esse tempo, eu acho importante para suas relações futuras, né? Então, uma coisa muito legal que aconteceu no meu processo, que de repente pode até te ajudar no seu também. Eu não queria, né, no ano que o relacionamento acabou, eu não queria passar assim o final de ano, Natal, Ano Novo, lá em São Paulo, que é onde a minha família mora, porque estava todo mundo me olhando ali com pena, com dó, ou estava com medo de ficarem me perguntando do meu ex e tudo mais. Eu não queria julgamentos e eu não queria me sentir, porque às vezes eu mesma me colocava no papel de coitada. O que eu fiz? Sem pensar, comprei uma passagem e para a Colômbia. Eu já tinha vontade de conhecer e foi assim. Mas não foi uma viagem de Julia Roberts, comer, rezar e amar, onde eu encontrei um cara super gato e aí eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim e nós nos casamos. Não. Mas foi uma viagem muito boa, porque eu, como uma ex-dependente emocional e ainda vindo de um relacionamento tóxico-abusivo, então eu não tinha autonomia para nada. Tudo era meu ex que fazia. Se tinha uma viagem, ele que escolhia um Airbnb. Tipo, a gente decidiu o destino juntos, mas sempre a última decisão era dele. Então, quando eu fui para a Colômbia, eu me vi uma mulher muito insegura, sem saber tomar as próprias decisões, sem saber tomar as rédeas da minha vida. Então, foi um tempo de silêncio, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de todo mundo que eu conheço. Então, não tinha ninguém para me julgar. Então, foi onde eu consegui silenciar minha mente e olhar para dentro de verdade. Então, se você puder, né, não precisa ir para a Colômbia, para a Tailândia, né, para os Estados Unidos, para a Europa. Pega um final de semana, reserva né, uma diária num hotel fazenda, em alguma cidade próxima onde você mora, ou se você não tem a grana para isso, faz um date com você mesmo, igual eu faço todo domingo, que eu pego, me arrumo assim, bem bonitona mesmo, bem legal, não para encontrar alguém, mas tipo, para mim, eu me arrumo para mim todo domingo e vou na minha padaria favorita aqui em Lisboa, onde eu moro, e fico lá ouvindo música, lendo livro, como meu pedaço de bolo de chocolate favorito, tomo um bom cafezão da manhã mesmo, né? Então, se você não tem esse dinheiro para investir numa viagem, faz isso, porque você com você mesmo, você vai conseguir silenciar, e aí você vai entender onde você errou, onde você acertou, né? Eu cheguei a fazer, depois quando eu comecei a me recuperar, uma lista do que eu aceito e do que eu não aceito no relacionamento, o que é negociável para mim e o que é inegociável. E também o tipo de homem que eu queria. Eu já tinha mais ou menos isso até antes de estar em um relacionamento, mas depois de tudo que eu vivi, eu precisei refazer essa lista, né? E também pensar no que eu errei, como que eu poderia me libertar da dependência emocional que eu tinha das pessoas, porque não era só de homem. Então, esse tempo em silêncio foi muito bom para isso e pode ser bom para você também. Assim como uma coisa muito legal que aconteceu nessa viagem foi que eu me peguei assim feliz, plena,
demais, assim, de estar sozinha. Tava só eu e Deus, Deus e eu e a natureza, e eu tava feliz e satisfeita. Eu não estava sentindo vontade de ter um homem ali. Pelo contrário, eu estava até evitando, assim, eu não queria que nem que ninguém me olhasse, que me paquerasse, porque eu não estava afim disso. Então, foi muito importante isso. E é uma das coisas que eu quero trazer aqui, que eu aprendi, que eu gostaria que tivessem me falado logo quando eu estava no turbilhão de emoções do término e eu não conseguia refletir. Outra coisa também muito importante é que é assim, né? Existe uma narrativa aí não falada que a mulher, depois dos 30 anos que está solteira, né, ela é incompleta, que ela tá parada ali como se estivesse numa torre esperando o príncipe. E é assim que a sociedade enxerga a gente, como coitada, porque tá solteira. Pode ser é uma coisa que uma amiga minha comenta muito comigo. A mulher pode ela ser CEO de uma empresa, pode ser assim, uma mulher brilhante, mas se ela não tem um marido, não tem um par de calças, não tem um namorado, ela é fracassada. Então, é assim que a sociedade enxerga a gente, e a gente mesmo se enxerga assim muitas vezes, né? Mas aí falta olhar também o copo cheio. A gente só fica olhando o copo vazio quando fica solteira depois dos 30 anos e não olha o copo cheio, que é assim, quando você está solteira, depois dos 30 anos, você já viveu muita coisa antes. Então, você vai ter um tempo ali para você se autoconhecer, saber os seus gatilhos, se curar. Então, a chance de você encontrar, de atrair alguém realmente bom de caráter para a sua vida é muito grande. Uma outra pessoa que também vai estar na mesma frequência que você, que também já vai estar ali curado, maduro, e vocês vão poder construir um relacionamento bom. Quantas mulheres você conhece que conheceu alguém na adolescência, casou, etc., está até hoje ali, está empurrando com a barriga, extremamente triste, mas não larga porque não consegue, porque tá tão dependente emocional ali e prefere continuar nisso do que ficar sozinha. Então é melhor ficar num relacionamento assim, ou você passar um tempo sozinha, se curando, se conhecendo, para você depois, se fizer sentido, porque tem mulher que nem quer mais ter um relacionamento com alguém, mas se fizer sentido, encontrar alguém realmente que encaixa com você. Então, a chance de um relacionamento de ter um relacionamento de sucesso depois dos 30 anos, depois que você se curou, depois que você aprendeu a ser sozinha, é muito grande. Olha por esse lado. E o terceiro ponto é aprender a ficar sozinha. Parece assim muito clichê, mas nesse mundo a gente não nasceu sozinha, a gente nasceu da barriga da nossa mãe, mas a gente nasceu sozinha. A não ser que quem tem irmão gêmeo, né? Mas não contando com isso, a maior parte das pessoas, nós nascemos sozinhos e nós vamos morrer sozinhos. Então a gente tem que aprender a se virar na vida, a se curtir, a se conhecer. Então isso é muito, muito importante, né? Eu queria muito, assim, que eu procurei muitos conteúdos nas redes sociais, aqui no YouTube, e eu não encontrei nada assim. Eu encontrava muitas coisas de coach, de psicólogo, mas eu queria encontrar relatos de pessoas reais que viveram relacionamentos complicados ou que sentiram essa solidão, nessa vontade de ter um companheiro, alguém ali, mas não encontrava ninguém e não conseguia se encontrar na vida. Eu quis trazer isso porque ficar solteira com quase 40 anos foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu sempre quis ter um amor. Eu sempre quis ter um companheiro do lado para dividir a vida e continuo querendo isso. E isso me frustrava muito, porque eu não imaginava que com quase 40 anos eu ia ficar solteira, ia estar sozinha e sem perspectiva nenhuma de conhecer ninguém. Mas a partir do momento que eu aprendi a ser sozinha, a estar feliz do jeito que eu tô, e de verdade, olhando aqui para essa câmera, sem desviar o olhar, sem roteiro, sem nada, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter ficado solteira perto de completar 40 anos. Porque eu realmente aprendi a estar satisfeita com a minha vida e também a ter projetos, a olhar para outras coisas da minha vida. Porque hoje em dia eu falo, a mulherada, a nossa vida não é só a caixinha do relacionamento. A gente tem a caixinha das amizades, a caixinha do trabalho, a caixinha da família.
a caixinha de viagens, de saúde, que tem que cuidar do corpo também, tem que cuidar da alimentação. São tantas outras coisas que fazem a gente feliz também. E quando a gente descobre isso, cara, eu canso de falar, é uma palavra até que se tornou clichê nos meus vídeos, mas é libertador, que até o nome do meu canal, né, Liberta Teu Ser, mas é isso, que quando você aprende isso, você não aceita mais migalha, você não negocia o inegociável, e você não aceita que qualquer pessoa sente na sua mesa, porque você já está satisfeita, feliz e bela e plena sozinha. Eu não tô aqui pregando um discurso, né, igual tem por aí, da mulher empoderada que não precisa de homem. Não é isso. Eu continuo solteira, estou há mais de 2 anos solteira, quero me casar e vou me casar, eu sei disso, mas eu não tô numa vibe de ficar ali procurando e vai no Tinder, no Bumble, agora tem um tal de Hinge, né? Não, eu estou vivendo a minha vida. E quando tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não preciso ficar correndo atrás, eu não preciso ficar. Parece que é aquela corrida de cavalo, né? Que quem chega na frente é o maioral. Não é assim que funciona. Então, vive a sua vida, que vai ser tudo muito mais leve quando você entender que a vida é muito mais do que um relacionamento. E são esses os insights que eu queria trazer aqui, as reflexões. Então me conta aqui, você que passou pelo mesmo, me conta aqui nos comentários o que você sentiu ao ficar solteira com mais de 30 anos, o que você aprendeu. Vamos trocar aí conhecimentos e conversar sobre isso, né? Então, quem quiser aí, curte o vídeo, achou relevante, compartilha com alguém que você acha que está passando por essa fase e precisa desse incentivo, desse empurrão aí para sair do fundo do poço. E também, se você quiser, me segue lá nas redes sociais. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui nos comentários, não, né? Eu vou deixar aqui no... Gente, esqueci! Na descrição! É porque eu tentei gravar esse vídeo 3 vezes e o meu celular, ele estava sem espaço. Então agora minha cabeça já tá assim, né? A mil aqui. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí vocês me seguem lá, eu posto conteúdo com mais frequência e aí a gente vai interagindo aí. Um beijo e até o próximo vídeo.